Até quando você vai continuar prometendo que agora sim vai mudar? As palavras não constroem impérios. As ações sim. Enquanto você fala do que vai fazer, há alguém lá fora fazendo em silêncio. Cale-se, foque, execute. Pouco o mundo não premia intenções, premia resultados. E se você não agir agora, continuará sendo só isso, uma promessa vazia. Você já está vendo. Neste vídeo, não vou dar discursos bonitos nem fórmulas mágicas. Hoje, vamos falar de uma verdade crua, mas libertadora. Se você não mudar, ninguém vai mudar por você. Vamos mergulhar na filosofia estoica para descobrir por que você deve parar de falar tanto e começar a agir de uma vez. Iute, as chaves estoicas para que sua vida pare de estar cheia de planos sem cumprir e comece a se encher de resultados concretos. Proxim, amigo. A diferença entre quem consegue algo e quem apenas sonha em conseguir está em uma única palavra: ação. Então, se você está pronto para deixar suas desculpas para trás e construir com fatos o que você tem dito com palavras por anos, fique. Antes de começar, vou te contar a história de alguém que acreditou que sua vida estava perdida, até que entendeu que não precisava gritar nada para o mundo para vencer. Apenas calar, focar e executar. Seu nome era Julian. Eu o conheci em uma tarde fria em um banco do parque, enquanto eu matava o tempo com um café, e ele, com o olhar fixo no chão, esmagava uma bituca de cigarro entre os dedos. Era impossível não notá-lo. Ele tinha aquele aspecto de alguém que já havia desistido antes de começar. Usava um terno amassado, uma gravata mal amarrada e os sapatos sem brilho. E sem que eu perguntasse nada, ele me disse: há 2 anos, eu tinha a melhor ideia do mundo. Ou assim eu pensava. E, a contar. Julian passou anos falando sobre seu grande projeto. Ele enchia a boca dizendo que ia montar a cafeteria mais autêntica do bairro. Tinha plantas, nomes para o local. Até havia desenhado o logo em um guardanapo. Todo fim de semana, ele explicava seu plano brilhante para alguém. Quando eu abri, ele repetia tanto que todos acabaram o chamando assim. O do quando eu abri. Mas os meses passavam, e a única coisa que abria era a boca para falar do projeto. Ele nunca deu um único passo real. Até que um dia, em seu aniversário, sua irmã lhe disse na frente de todos: se sua cafeteria é tão boa quanto suas palavras, você já seria milionário. As risadas das pessoas o atravessaram o peito como uma faca. Aquela noite, ele se trancou em casa e não saiu por dias. Jogou os planos no lixo. Pensou até em usar o pouco dinheiro que tinha guardado para outra coisa, porque algo dentro dele se quebrou. Ele percebeu que tinha vivido mais tempo na fantasia do que na realidade. Aqui, vem a verada. Uma dessas noites, enquanto procurava vídeos no YouTube para se distrair, por acaso apareceu uma frase atribuída a Marco Aurélio. O valor de um homem está no que ele faz quando ninguém o vê. Isso o atingiu em cheio. Ele fechou o laptop e ficou olhando seu próprio reflexo na janela. Pela primeira vez, ele entendeu que o que doía não era que ninguém acreditasse nele. O que doía era que nem ele mesmo acreditava em suas ações, porque não as tinha, só tinha palavras. Então, no dia seguinte, sem avisar ninguém, sem postar nada no Instagram, sem contar aos amigos, ele foi à imobiliária e alugou um local, minúsculo em uma rua, sem glamour, com as paredes descascadas e cheiro de umidade. E ali, ele começou a limpar com as próprias mãos. Pintou as paredes ele mesmo, trouxe cadeiras velhas do lixão, improvisou uma cafeteira emprestada. Não subiu uma única foto, não escreveu um único post. Durante 6 meses, trabalhou em silêncio, apenas madrugava, limpava, servia cafés, aprendia, e enquanto todos continuavam dizendo que ele era um fracasso, ele servia mais uma xícara. Uma manhã,
Sem perceber, havia uma fila de pessoas esperando do lado de fora. Quando ele me contou, ele sorriu pela primeira vez em toda a tarde. Passei 5 anos anunciando o que ia fazer, e ninguém me respeitou. Mas em 6 meses de me calar e agir, até meus detratores vêm tomar café da manhã aqui. Julian não precisou de aplausos nem de likes para mudar sua história. Ele só precisou entender o que Marco Aurélio tentava lhe dizer naquela noite: que o mundo não premia intenções, nem discursos premier. E enquanto terminava o último gole de café e se levantava para voltar à sua cafeteria, ele me lançou uma última frase. O silêncio pesa muito menos que as promessas vazias, mas constrói mais. E eu, daquela cadeira, não pude fazer outra coisa senão pensar. Ali estava um homem estoico em pleno século XXI, com as mãos manchadas de tinta e o coração tranquilo. Agora, sejamos claros, se suas palavras pagassem as contas, você já seria rico. Mas não, aqui não viemos prometer, mas sim fazer. Enter. Inscreva-se e torne-se membro exclusivo se quiser converter suas intenções em ações. E deixe nos comentários que promessa você precisa cumprir hoje. Ou, se preferir, apenas escreva: eu estoico. A partir de hoje, começo a me mover e que seus feitos falem. Vamos lá. 1. Você realmente precisa contar tudo. A ilusão da satisfação antecipada. Quantas vezes você já fez isso, amigo meu? Quantas vezes você se sentou em um terraço, com um café na mão, contando a todo mundo que este ano sim, você vai entrar em forma, que agora sim você vai lançar aquele negócio, que finalmente você vai deixar as redes sociais e viver de verdade? Quantas vezes você descreveu cada detalhe como se já estivesse feito? Talvez até com entusiasmo, explicando o horário da academia, a estratégia de vendas, o nome do podcast que você vai criar, e depois, nada. Você acaba ficando apenas nas palavras, como um chefe que passa horas descrevendo seu prato principal, explicando cada técnica, cada tempero, e quando chega a hora de servir, ele entrega um sanduíche frio e sem graça. E mela. Cozinhar primeiro e deixar o aroma falar por você. Vou te contar o que um colega meu fazia em um trabalho que tive há um tempo. Desde o primeiro dia, ele chegou estufando o peito e prometendo: vou trazer o maior cliente que a empresa já teve. Toda segunda-feira, ele repetia o mesmo com mais entusiasmo. Novas estratégias, contatos, jantares, ligações, mas nunca concretizava nada. Enquanto isso, Marina, uma colega silenciosa, sentava-se no fundo, sorria pouco e falava menos. E todo mês chegava com novos contratos assinados. Uma segunda-feira, sem aviso prévio, ela preencheu uma parede inteira com todos os seus resultados. Ninguém esperava. Ninguém se lembrava mais das promessas do primeiro, mas todos queriam aprender como ela havia conseguido. Foi aí que percebi algo que nunca esqueci: o respeito não se ganha com discursos, ganha-se com fatos. E talvez você também já tenha passado por isso, e até se envergonhe de não cumprir o que diz. Mas fique tranquilo, não é que você seja preguiçoso. Há uma explicação. Adam Grant, psicólogo e autor de Pense de Novo, explica que contar seus planos em voz alta ativa as mesmas áreas do seu cérebro que são ativadas quando você já os cumpriu. É como dar um prêmio falso à sua mente. Ela se sente satisfeita e perde a urgência de agir. Por isso, tanta gente nunca os executa. É como postar uma foto na academia antes de começar a rotina, apenas para ir para casa 5 minutos. Depois, o estoicismo já tinha isso claro, séculos antes. As palavras são baratas, as ações custam. O estoico prefere falar pouco e agir muito. Por isso Marco Aurélio deixou escrito que seus atos sejam tão dignos
que não precisem de palavras. E é que agir quando ninguém está olhando, quando não há aplausos nem likes, quando parece que ninguém acredita em você, isso é o que realmente transforma a sua vida. Não é fácil, porque você terá medo, duvidará, sentirá a solidão e a incerteza apertando. Mas é justamente aí que você deve fechar a boca e abrir as mãos para trabalhar. Então, se você quer agir como um verdadeiro estoico e focar em você sem tanto barulho, como pode fazer isso? Primeiro, quando tiver um plano, escreva-o apenas para você. Não em uma nota no celular que você vai apagar, mas em um caderno que você veja todos os dias, colado na parede se for preciso. Por exemplo, se você vai entrar em forma, anote e pendure a rotina onde você toma café da manhã todos os dias. Se você vai iniciar um negócio, anote os passos e lê-os todas as noites antes de dormir. Depois, quando alguém perguntar, sorria e responda com algo como: "Você verá", e volte ao trabalho. Se te perguntarem quando você começa a dieta, responda: "Quando você notar". Se perguntarem sobre seu projeto, diga: "Em breve você o verá em andamento". Você não precisa dar explicações. Por último, celebre os resultados, não as intenções. Estabeleça minimitas semanais e valorize-as devagar. Se você queria correr 5 quilômetros, comece com 1 e marque-o como um triunfo. Se você queria parar com o açúcar, conte cada dia que você conseguir e se dê um pequeno prêmio. Um jantar tranquilo, uma tarde sem notificações. Prove a si mesmo que você está avançando, mesmo que ninguém saiba ainda, porque no final, o que você diz pode impressionar por alguns segundos, mas o que você faz é lembrado para sempre. Então, deixe as promessas vazias de lado, cale-se, foque e execute. Que sejam seus resultados e não suas palavras que falem por você. 2. Pare de pedir permissão para ser você. A coragem de ser autêntico. Imagine um carro perfeito, vermelho brilhante, com um motor rugindo, pneus novos, as chaves na ignição. Mas com um detalhe absurdo: ele só liga se os outros jogarem moedas em uma fenda. Ele fica ali imóvel, esperando que alguém lhe dê permissão para se mover, mesmo que já tenha o tanque cheio. Amigo meu, você é esse carro. Seu motor já está pronto, mas você continua esperando que os outros o autorizem a avançar. Mesmo acontecia com meu amigo Elias. I was 38. Depois de quase 20 anos como contador, ele decidiu que não aguentava mais o escritório. Tinha uma ideia simples, mas clara: abrir uma pequena loja de plantas. Ele contava com os olhos iluminados, mas todos ao seu redor apagavam seu brilho. Sua mãe dizia que era uma loucura. Seu pai o lembrava que não era hora para risco. E amigos, embora sorrissem, se entreolhavam com aquela cara que dizia: ele vai quebrar a cara. Mas Elias não parou. Durante meses, ele pintou as paredes sozinho, regou os vasos todas as manhãs, aprendeu nomes de plantas que nem eu sabia que existiam e abriu as portas sem pedir permissão a ninguém. Hoje, essa loja é um pequeno ponto de referência em sua cidade. Um dia, ele resumiu tudo com uma frase que não esqueço: se eu tivesse esperado que todos concordassem, ainda estaria naquele escritório. Pense agora em você. Quantas vezes você mordeu a língua em uma reunião porque pensou que sua ideia era boba, aquela que estava te rondando há dias, mas que você guardou porque talvez não fosse o momento? Ou naquela mensagem que você nunca enviou por medo de que pensassem que você era muito direto, muito emocional, muito o que quer que seja. Quanto de você ainda se esconde para não incomodar ninguém? Amigo meu, já é hora de parar de pedir permissão. Como diz J. Acunzo, divulgador e criador do podcast Unthinkable, quanto mais você pede permissão, mais medíocre será o que você cria. Porque você o cria para os outros, não para você.
E não é só ele que diz isso, apropriar a vida. Quanto mais você fabrica seu caminho pensando no que esperam de você, menos ele te pertence a partir de agora. Tente fazer o seguinte: quando a dúvida surgir, tome pequenas decisões sem consultar ninguém. Por exemplo, você quer aprender confeitaria japonesa? Então, entre naquela pastelaria, compre uma forma para mochi e comece esta mesma semana a encher sua cozinha de farinha e arroz glutinoso. Mesmo que ninguém entenda o que você está fazendo. Você sente vontade de experimentar um curso de cerâmica? Então, reserve a primeira aula e suje suas mãos de barro sem esperar a opinião de ninguém. Você quer mudar a cor do seu quarto há um tempo? Então vá à loja, escolha a cor que mais gostar, mesmo que seja um verde berrante que sua mãe odeie, e pinte aquela parede hoje mesmo. Você também pode fazer uma lista de coisas que faria se ninguém te julgasse. Anote todas elas, sem filtro. Talvez dançar sozinho na sala enquanto ouve salsa no volume máximo. Ou sair para correr com aquelas calças fluorescentes que você guarda no armário por vergonha. Ou ligar para alguém que importa para você, apenas para dizer: "Ei, pensei em você." Uma vez que você tiver essa lista, comece pela mais simples, a que te dê menos medo, mas que te faça sentir mais você. E faça-a, mesmo que os outros levantem a sobrancelha. E não se esqueça que quanto mais você praticar sua autonomia, menos você precisará da aprovação de ninguém. É como ir à academia. No início, você treme e sente que todo mundo está olhando, mas à medida que você repete, você se torna mais forte e mais livre. Pouco a pouco, você descobrirá que não há sensação mais leve do que caminhar sem ter que dar explicações. Então, amigo meu, da próxima vez que você duvidar, lembre-se do que Marco Aurélio escreveu. Não se preocupe com as opiniões. Nós, ao todos, nos amamos mais a nós mesmos do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. Cale-se, foque e execute, mesmo em meio aos olhares e às dúvidas deles. Porque, no final, a única aprovação que você precisa é a sua. 3. Avance mesmo que as pernas tremam. O caminho da coragem estoica. Imagine que você está no meio de uma ponte suspensa abaixo, um abismo de 100 metros. O vento sopra forte, as tábuas rangem, e cada passo parece mais difícil que o anterior. Você sente que as pernas falham, as mãos suam e o coração retumba em seus ouvidos. E mesmo assim, você sabe que não pode ficar parado ali para sempre. Você sabe que não pode voltar atrás. Só resta seguir em frente, mesmo que as pernas tremam. E é exatamente aqui que o ensinamento de Epicteto faz sentido. Ele dizia: não pretendas que os acontecimentos ocorram como queres. Deseja que ocorram como ocorrem, e a tua vida fluirá. Porque o medo não é um obstáculo que precisa ser arrancado do caminho. É parte do próprio caminho. A incerteza não é uma parede, é um trecho a mais que precisa ser atravessado. A coragem não está em não sentir medo, mas em avançar apesar dele. Isso é virtude, isso é disciplina, isso é o que um estoico faria. Não esperar que as pernas se acalmem, mas avançar com elas tremendo. E eu sei, amigo meu, não é fácil. Há vezes em que o medo nos paralisa, em que a gente fica ali com as mãos suando e a mente em branco, pensando que não conseguirá dar mais um passo. Mas deixe-me te contar algo que me inspira cada vez que me sinto bloqueado. Durante uma maratona em Nova York, um corredor chamado Tony Melendez, sem braços desde o nascimento, correu com um arreio que segurava o número no peito com os dentes. A cada quilômetro, seus passos se tornavam mais pesados, sua respiraca mais curta, seu corpo mais fraco. E nos últimos metros, ele já não conseguia se sustentar sozinho. Suas pernas tremiam tanto que precisaram ajuda logo a cruzar a linha de chegada. Entre lágrimas, ele disse algo que ainda repito quando duvido. O medo
não vai embora. Ele se move com você. Agora, coloque-se em uma situação concreta. Imagine que você sente uma dor no peito há semanas, ou um incômodo estranho que não desaparece. Você sabe, mas esconde. Você já pesquisou no Google 100 vezes? Perguntou a um amigo. Disse em voz baixa. Com certeza não é nada. E toda manhã, quando você pensa em ligar para o médico, suas mãos tremem. Você sente que, se discar o número e marcar a consulta, não haverá volta, porque dirão algo que você não quer ouvir. Então, você vai adiando a ligação, dia, depois outro. Enquanto isso, a ansiedade cresce e a sombra do medo se alonga. Mas aqui está o segredo. Essa sensação não vai embora esperando. Quanto mais você a evita, maior ela se torna. E somente quando você dá o passo, discar o número, marcar a consulta, sentar na sala de espera, você percebe que o medo anda estaló. Sim, mas já não te prende. Se você tem dificuldade, pode imaginar como um estoico moderno agiria em seu lugar. Pense em Epicteto, com sua bengala, entrando em um escritório de vidro para fazer uma apresentação. Calm, suas pernas tremem sob a toga transformada em terno, mas em sua cabeça ressoa apenas uma ideia que tremam as pernas, não a mente. E com aquele sorriso tranquilo, ele começa a falar. Essa é a diferença. Não é que ele não trema, é que ele avança mesmo assim. Então, você está pronto para caminhar com as pernas tremendo? Aqui está como fazer isso sem parar. Para começar, respire fundo e diga em voz alta. Isso também faz parte do caminho. Nomear o medo o torna menor porque ele já não te domina em silêncio. Depois, dê um passo físico, literal. No caso do médico, diz que o número sem pensar muito e diga simplesmente: preciso de uma consulta. Ou abra a porta do consultório e entre, mesmo que sua garganta se feche. Por último, experimente o truque de Ethan Kross, psicólogo e autor de Shatter. Fale consigo mesmo, na segunda pessoa, como se estivesse encorajando um amigo. Em vez do Dizer, eu posso. Diga você pode. Olhe-se no espelho antes de sair de casa e sussurre. Você pode fazer isso. A ciência confirma que essa simples mudança ativa sua mente para agir com mais firmeza. Assim, amigo meu, da próxima vez que sentir que o medo te paralisa no meio da ponte, lembre-se, você não precisa que o medo vá embora para avançar. Você só precisa dar o passo, mesmo que as pernas tripem. E conte-nos nos comentários qual foi aquela vez em que você agiu apesar do medo, ou simplesmente escreva eu estoico, porque no final, aqueles que agem em silêncio, mesmo com as pernas tremendo, são os que realmente cruzam. 4. Deixe de salvar quem não quer ser salvo. O poder da autossuficiência não, muito longe daqui. Em uma pequena cidade, um homem encontrou um pássaro caído. Ele se abaixou com cuidado, pegou-o em suas mãos e o soltou no ar. Mas o pássaro voltava a cair no chão. Ele tentou de novo e mais uma vez, até que um ancião que o observava se aproximou e lhe disse: deixe-o aprender a voar, ou ele morrerá. Acreditando que precisa de suas mãos para tudo. Essa imagem, meu amigo, me parece perfeita para te lembrar de algo. Há aqueles que não querem voar, por mais que você insista em sustentá-los. E quanto mais você os sustenta, mais eles esquecem como usar suas próprias asas. E se alguém entendeu isso bem, foi Sêneca. Em uma de suas cartas a Lucílio, ele deixou claro que tentar ajudar quem não quer ser ajudado é como tentar regar o mar, um esforço inútil que só te esgota. Ele não falava em ser frio nem se tornar de pedra, mas em algo mais profundo. Porque se desgastar por alguém que não quer mudar não é virtude, é se perder no caminho. A compaixão, dizia ele, também sabe quando se afastar, porque se suas mãos ficam sempre segurando o outro,
No final, ele nunca aprende a se sustentar sozinho. É preciso saber quando estar presente e quando soltar para não transformar sua ajuda em uma corrente. E se você quer um exemplo direto, vou te contar o que aconteceu com uma amiga minha. Durante anos, ela se desdobrou cuidando de seu irmão, que era algo. Conseguia empregos para ele repetidamente, pagava dívidas, o buscava na rua quando ele desmaiava, até que uma amiga lhe falou de Mark Manson. Sim, o autor que sempre diz as coisas sem filtros. E de uma frase dele: você não é responsável pelos sentimentos ou decisões de mais ninguém. E quanto mais você tenta ser um salvador, mais miserável você se torna e mais dependentes. Volker Ostona. Aquela noite, Laura voltou para casa, entregou as chaves ao irmão e disse: quando você decidir se levantar, estarei aqui, mas até lá, não posso viver sua vida. E embora tenha doído, foi o primeiro passo para ela recuperar a sua própria vida. Talvez você também tenha alguém assim em sua vida. Um amigo que sempre volta com a mesma parceria tóxica e te liga às 3 da manhã para que você o salve. Ou aquela pessoa que sempre te conta o mesmo problema, mas nunca faz nada para resolvê-lo. Ou um familiar que te faz sentir culpado quando você não corre para resgatá-lo, mesmo que ele nunca mova um dedo para sair de sua própria tempestade. Então, meu amigo, da próxima vez que sentir que está carregando nas costas alguém que não anda, você pode fazer isso. Pergunte a si mesmo, sem rodeios ou desculpas, se essa pessoa realmente quer se levantar ou se está apenas te usando para não fazê-lo. Há uma grande diferença entre alguém que luta e alguém que simplesmente se agarra a você como se você fosse sua muleta. E mais, comece a manter distância, mesmo que no início te incomode. Não corra para responder a primeira mensagem. Não saia correndo toda vez que ele ligar às 3 da manhã. Dê-lhes espaço. Deixe-os sentir o peso de suas próprias decisões, que descubram que mais ninguém vai percorrer o caminho por eles. Às vezes a maior demonstração de amor é soltar, porque enquanto você tenta nadar pelos dois, você corre o risco de se afogar também. E quando você finalmente deixa as desculpas de lado e age com disciplina, constância e direção, mesmo que doa se afastar, você descobre que não só você se liberta, mas também lhes dá a oportunidade de aprender a voar sozinhos. 5. Fique consigo mesmo, sem buscar escape. O Santuário da Mente é quando foi a última vez que você esteve sozinho, mas sozinho de verdade, sem música, sem Netflix, sem WhatsApp. Quando foi a última vez que você se sentou sem nada entre você e sua mente voca? Sei, lembra? Ou sempre há algo ligado para abafar o silêncio? Sinto ter que te dizer, meu amigo, mas o que tanto te incomoda não é a solidão. É o medo de ficar consigo mesmo. Imagine um sábado à tarde, a casa tranquila, a tarde caindo lentamente. No início, você diz: que bom, um tempo para mim. Mas assim que o silêncio se instala, você se levanta para reorganizar uma gaveta que já estava arrumada. Folheia sem vontade um catálogo velho. Verifica pela 5ª vez o emale esporando. Nada. Ou até começa a lavar a pia como se fosse uma emergência. Você até acaba ligando para aquele amigo de quem você nem gosta tanto só para não ficar sozinho, para preencher o ar com qualquer coisa. E você se pega olhando fixamente para a geladeira, como se houvesse respostas lá dentro, em vez de iogurtes. Meu amigo, você está mais perdido do que pensa. Essa inquietude que te percorre não é sua inimiga. Você sabe, é sua mente gritando para que você finalmente a escute. E você tem lhe dado as costas por muito tempo. Sem perceber, você é como alguém que vive em uma casa linda, mas sempre sai correndo para dormir em hotéis baratos, porque não suporta estar em sua própria sala de estar. Essa casa é você, e se você não aprender a habitá-la,
sempre dependerá do que está lá fora. Se você se sente identificado, preste atenção no que Marco Aurélio escreveu. Um homem se retira para a tranquilidade do campo, para a praia, para as montanhas, mas você tem dentro de si um lugar para o qual pode se retirar quando quiser. Essa é a chave. Um estoico aprende a habitar sua própria mente, sem fugir constantemente de si mesmo, porque sabe que é ali que tudo começa. Marco praticava isso todos os dias, retirando-se em meio ao caos do império, para se ouvir e ordenar seu pensamento. Não é a única maneira de focar, de executar com disciplina e direção tudo o que você quer na vida. E isso não sou eu apenas que digo. Lori Gottlieb, terapeuta e autora de Talvez Você Devesse Conversar com Alguém, explica em seu podcast que as pessoas que mais fogem do silêncio são precisamente as que mais precisam enfrentá-lo para crescer. Segundo ela, quem nunca para acaba, preso em um ciclo de ansiedade e distrações que os esvazia por dentro. E o pior, acreditam que isso é normal. Então, o que você pode fazer para se tornar sua melhor companhia? Aqui estão algumas ideias, simples, mas poderosas, para começar a caminhar nessa direção. Para começar, desligue o celular por meia hora por dia. Coloque-o virado para baixo em silêncio e vá para um banco no parque. Sente-se ali, sem nada além de observar as pessoas que passam, as árvores, o céu. Pode ser que no início você se sinta desconfortável, mas aguente. Depois pegue uma folha em branco e escreva como você se sente. Não se censure, não se preocupe em parecer bonito. Não pense que alguém mais vai ler. Apenas escreva, mesmo que sejam frases soltas, mesmo que sejam rabiscos. Dê a si mesmo permissão para derramar o que você tem dentro. Por último, crie seu próprio ritual de silêncio. Um chá quente na varanda enquanto o sol se põe. Passeio por ruas tranquilas, sem rumo. Uma tarde sem fazer nada além de se ouvir. Que seja seu momento sagrado. Que ninguém o roube. A solidão não grita para te assustar. Ela sussurra para que você finalmente a escute. Porque o silêncio não é seu inimigo, mas seu mestre. E quando você aprende a ficar consigo mesmo, meu amigo, é quando você começa a se mover com disciplina e direção, deixando para trás as desculpas e as promessas vazias para construir finalmente o que você tanto diz que quer. Six Weber. O roteiro que te limita, reescrevendo sua história. Eu não sou bom nisso. É tarde demais para mim. Eu sempre fui assim. Eu não vou conseguir. Quantas vezes você já disse essas frases a si mesmo? Você as usa como se fossem escudos, mas na verdade são correntes. Cada vez que você as repete, reforça a ideia de que sua história já está escrita e não há nada que você possa fazer para mudá-la. E é aqui que Sêneca entra para nos dar um bom choque de realidade. Ele dizia: a maior escravidão é a daqueles que vivem conforme as opiniões alheias. E muitas dessas frases que você diz a si mesmo nem são suas. São coisas que você ouviu de seus pais, de seus professores, de seus colegas, da sociedade. São roteiros herdados que você aceitou sem questionar. O estoico não se contenta em ler o papel que outros escreveram para ele. Ele pega a caneta e se torna o autor de sua própria história. Cada vez que você escreve uma dessas frases em sua mente, é como se você fosse um elefante de circo. Quando pequeno, ele é amarrado com uma corda e, como não pode escapar, ele se rende. Annonce de poids. Já adulto, com força suficiente para quebrá-la, ele continua parado, porque acredita que a corda ainda o retém. Essa corda, meu amigo, só vive em sua cabeça. Digo isso porque há um tempo conheci o José, um homem que trabalhou 20 anos em uma concessionária de carros. Ele sempre sonhou em ser guia de montanha, mas toda vez que pensava nisso, ele mesmo dizia: isso não é para mim. Eu não nasci para isso. É apenas um sonho bobo. E claro,
ao seu redor não ajudavam. Todos repetiam que ele não servia para outra coisa. Isso é o seu lugar, diziam. Durante anos, ele ficou preso nesse roteiro, repetindo as mesmas desculpas e promessas vazias. Algum dia vou tentar, quando tiver tempo, quando tiver pronto. Até que um dia, sem anunciar nada, ele decidiu calar essas vozes, as suas e as dos outros, focar e executar. Ele se inscreveu em um curso, começou a treinar nos fins de semana e, pouco a pouco, parou de falar de seu sonho para começar a vivê-lo. Aos 47 anos, ele já estava levando grupos até o cume do Kilimanjaro. Quando o vi pela última vez, ele me contou entre gargalhadas. O mais difícil não foi subir a montanha, mas calar a boca de uma vez e me desamarrar da ideia de que eu não podia. E agora, pense em você. Cada vez que você diz, eu não sou bom com números, e tenta olhar suas finanças. Cada vez que você solta, eu não levo jeito para aprender idiomas, e fica na mesa enquanto seus amigos viajam. Oh, quando voca sei. Convencido que eu não sirvo para conhecer gente, e se esconde nos cantos das festas, olhando o relógio. Essas frases não são verdades absolutas. São correntes invisíveis que você mesmo aperta. Quer saber como se libertar delas? A primeira coisa que você vai fazer é assinar a newsletter de James Clear. Sério, não é brincadeira. A maneira como ele explica é simples e direta, e você não vai se arrepender. Depois, você vai seguir um de seus conselhos. Investe. Dizer, eu não sou bom nisso. Mude sua identidade e comece a dizer, eu sou alguém que aprende. Essa pequena correção muda tudo. Também tente fazer exatamente o contrário do que sua frase diz, mesmo que em pequena escala. Say, Sue Roter diz, eu não danço. Saia para a pista e mexa um pé. Não precisa ser perfeito. Apenas precisa quebrar a inércia. E não se esqueça que cada vez que você quebra uma dessas frases, fica mais fácil reescrever as outras. No final, as desculpas só servem para te manter confortável em uma história que nem é sua. Hoje é o momento de calar essas promessas vazias, de agir com disciplina e de escrever, finalmente, o roteiro que você escolher. Se você chegou até aqui, conte-nos nos comentários qual é a frase que você vai quebrar hoje. E se você não quiser contar, escreva simplesmente: eu estoico, rompo as correntes invisíveis. Porque somente aqueles que ousam soltar a corda começam realmente a caminhar. 7. Elimine o que não te agrega. A arte da simplificação estoica. Imagine que você tenta correr uma corrida com um casaco encharcado, botas cheias de lama e uma corrente amarrada ao tornozelo. Cada passo pesa o dobro, você fica sem ar e até a vontade de continuar se esvai. Isso é exatamente o que você faz todos os dias quando carrega consigo tudo o que não te agrega. Com certeza você também diz, só vou assistir a um vídeo no TikTok. E quando você levanta a cabeça, 2 horas se passaram e você nem sabe o que viu. Ou você se encontra com alguém por obrigação, passa a noite fingindo que se importa com uma conversa e volta para casa se sentindo vazio. Ou você se inscreve em 5 projetos ao mesmo tempo, enche sua agenda para se sentir produtivo, mas não termina nenhum. E a única coisa que consegue é cansaço e culpa. No final vocal. Não avança porque nem sequer está realmente caminhando para nada. Sêneca já advertia, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E quanta razão ele tinha, mas ele não apenas dizia, ele vivia. Ele se retirava para escrever cartas a Lucílio em sua vila, longe do barulho de Roma. Ele se fechava com seus pensamentos, lá ia a filosofia, refletia e até anotava em um caderno seus erros do dia para aprender com eles. Ele evitava se perder em fofocas da corte ou em banquetes intermináveis, porque sabia que cada hora desperdiçada era 1 hora a menos para o que realmente importava. Essa era a sua maneira de lembrar a si mesmo que o tempo é a única riqueza que nunca volta.
e que somente quem ousa ficar quieto e escolher cuidadosamente a que dedicar sua energia realmente avança. E para você ver que não é impossível, em nosso mundo moderno, deixe-me contar algo que li recentemente sobre Haruki Murakami, o escritor japonês. Você sabe o que ele faz quando decide escrever um romance? Ele desliga o celular por semanas. Simples assim. Ele também não vai a jantares, não responde e-mails, apenas corre, escreve e cozinha. Um dia, uma jornalista perguntou, e ele não fica entediado. Murakami respondeu sorrindo. Entediante é escrever livros que nunca terminam. Bum, isso, meu amigo. É eliminar o que não te serve e focar toda a sua energia onde realmente importa. Se você quer começar a limpar sua vida do que não te agrega. Aqui estão algumas ideias um tanto incômodas, mas úteis. Primeiro, faca. Uma lista brutalmente honesta de seus piores ladrões de tempo. Escreva-os com nome próprio, sem desculpas. Incluindo aquela série que você só assiste enquanto janta, ou aquela pessoa com quem você sempre acaba conversando por 2 horas, para não dizer nada. Em seguida, escolha apenas um e estabeleça um limite descarado. Por exemplo, apenas meia hora de redes sociais e cronometrada. Ou apenas um café com essa pessoa por mês, não mais. Mas não vale negociar consigo mesmo, porque você sabe o que acontecerá se não executar seu plano para alcançar suas metas. Então, evidentemente, não haverá resultados para mostrar. E é aqui que está a chave, meu amigo. Escolha uma única tarefa que realmente te aproxime do que você quer. Nada de 20 coisas pela metade. Nada de eu verei, apenas uma. Se seu objetivo é entrar em forma, por exemplo, não diga, vou me exercitar quando tiver tempo. Não, inscreva-se. Naquela aula de boxe às segundas, farás às 19 horas. E marque-a em seu calendário como se fosse uma reunião com o presidente. Que ninguém, nem nada a tire de você. Essa é a essência do conselho de Cal Newport sobre os blocos de trabalho profundo. Reservar espaços sagrados em sua agenda para o que é importante. Não espere que sobre tempo, porque nunca sobra. Você decide a que dar espaço, e quando o faz com intenção, não apenas avança, mas também se treina para cumprir consigo mesmo. Porque cada bloco que você protege é uma pequena vitória. Contra as desculpas. Meu amigo, o que não te agrega te subtrai. E o que te subtrai te enterra. Então, decida bem onde você coloca sua energia. Porque ninguém vai correr esta corrida por você. E continuar carregando pesos inúteis só faz com que suas forças se esgotem antes de você chegar. 8. Você primeiro. Depois, o resto, o estoico. E o autocuidado essencial aprendiz caminhava atrás do mestre sob um sol que rachava as pedras. O silêncio do deserto era quebrado apenas por seus próprios passos, cada vez mais pesados. Ele sentia os lábios secos, a pele ardendo e a cantil, pendurado ao lado, ainda com um pouco de água. Então, ao longe, uma figura cambaleante apareceu. Um velho curvado com um olhar perdido estendeu a mão. O aprendiz não hesitou. Aproximou-se. Abriu sua cantil e deu-lhe de beber, até que o velho recuperou a cor nas bochechas. O mestre, por sua vez, permaneceu em silêncio observando, mas não haviam avançado nem 500 passos, quando outra figura surgiu no horizonte. Uma mulher, com um filho nos braços, exausta, implorando por ajuda. O jovem engoliu em seco, olhou para sua cantil e do liso o pouco que lhe restava. Quando finalmente chegaram ao oásis, o aprendiz desabou na margem, tão fraco que não tinha forças nem para estender a mão e tocar a água. O mestre se inclinou com uma mistura de ternura e severidade e sussurrou: se sua cantil estiver vazio, rapaz, você não salvará ninguém, nem a si mesmo.
E ali ele entendeu que não basta querer ajudar, nem ter boas intenções. Primeiro, você tem que se abastecer ou acabará desmoronando no caminho, sem conseguir sustentar nada nem ninguém. Meu amigo, é exatamente isso que você faz todos os dias. Você se levanta e, sem pensar, entrega o melhor de si, antes mesmo de abrir os olhos completamente. Responde às mensagens do grupo. Responde a e-mails antes de tomar café da manhã. Aceita tarefas no escritório que nem lhe correspondem. E à noite, quando finalmente poderia cuidar de si, já não lhe resta nada. Nem energia para ler, nem vontade de planejar algo para si, nem sonhos pelos quais lutar. Apenas um vazio que se torna cada vez mais pesado. E talvez você não soubesse, mas isso até tem um nome: síndrome do cuidador. Acontece com quem cuida de um doente por anos, mas também com quem passa metade da vida tentando consertar todo mundo enquanto se esquece de si mesmo. E o pior é que quando finalmente você percebe, já é tarde. Você está tão exausto que não consegue nem consigo mesmo, muito menos com os outros. Marco Aurélio resumiu com clareza: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. E, meu amigo, se você não encher sua própria jarra primeiro, cedo ou tarde você se quebrará tentando servir a todos. E ele sabia disso bem. A virtude começa por si mesmo, não por agradar o mundo. E sim, com certeza, agora mesmo você está dizendo algo como claro, como se fosse tão fácil. Ou sim, mas sempre há algo mais importante do que eu. Ou até mesmo, bem, já terei tempo para mim depois. Pois não, meu amigo. Esse depois nunca chega sozinho. Então, vamos fazer isso de forma simples, concreta e sem desculpas. Porque já é hora de agir e deixar que seus resultados falem por você. Para começar esta mesma semana, observe quais compromissos você aceita por inércia e escolha apenas um, para dizer não. Pode ser aquele jantar que você não quer, aquela ligação desnecessária, aquele favor que não lhe corresponde. Depois, reserve meia hora por dia para você, como se estivesse defendendo uma reserva em seu restaurante favorito, sem explicações. Nesse tempo, faça algo que realmente te recarregue. Um banho longo, um passeio em silêncio, um michaquente, enquanto você olha pela janela. E não se esqueça que isso não é egoísmo, é disciplina. Se você quer agir com constância, com direção, mesmo quando suas pernas doerem e o medo apertar seu estômago, você precisa estar inteiro. Porque se você não fizer isso primeiro, ninguém mais o fará por você. E se, enquanto ouvia isso, você sentia que sempre é o último em sua própria lista, talvez seja bom ver o outro vídeo que aparece aqui. Ele vai te ajudar a colocar ordem, a entender por que você sempre se deixa para depois e a começar a se colocar em primeiro lugar, de uma vez por todas. 9. Seus hábitos falam por você. A arquitetura da vida estoicaus. Hábitos são como os tijolos de uma casa. Todos os dias você tem-o na mão e decide como colocá-lo. Se você o coloca reto, firme e no lugar certo, a parede cresce sólida e na direção correta. Mas se você o deixa torto, mesmo que só um pouco, no início não se nota. Até que um dia você se afasta e vê que toda a parede está inclinada e ameaça cair. Imagine que essa casa é você. Cada pequeno gesto conta. O que você come, as horas que você dorme, o que você faz com seu tempo livre, as promessas que você cumpre. Se você constrói com atenção e constância, terá um refúgio onde viver em paz consigo mesmo. Se você o faz sem cuidado, acabará preso em uma casa de que não gosta e da qual não sabe como sair. Meu amigo, não se esqueça disso. Cada tijolo que você coloca fala de quem você é. E se você não os coloca com intenção, a preguiça o fará.
E você já sabe que a preguiça constrói casas tortas, como dizia Epicteto. Não te vanglories de ter lido muitos livros. Age de acordo com o que aprendeste. O estoico não se gaba de intenções ou planos. Ele se cala e repete todos os dias os mesmos gestos que constroem o homem que ele quer ser. Porque o que você faz diariamente, mesmo que ninguém olhe, acaba sendo a voz com que você fala ao mundo. E não é tão difícil quando você pensa manter hábitos que te levem aonde você quer estar. E se você não acredita em mim, pergunte àquele homem de quem meu treinador na academia me falou. Ele tinha 72 anos, magro, com artrose. To-dos. Os dias, no mesmo horário, com a mesma roupa, com o mesmo sorriso. No início, as pessoas olhavam para ele com condescendência. Depois nem o olhavam mais, como se ele fizesse parte do mobiliário. Mas ele continuava ali, focado, sem fazer barulho, levantando seus pequenos pesos, enquanto os outros conversavam. Um dia, eles organizaram uma competição no clube. Nick apostava 1 centavo nele e, no entanto, quando tudo terminou, ele estava no pódio. A sala inteira ficou sem palavras. Quando lhe perguntaram como ele havia conseguido, ele apenas sorriu e respondeu: eu não levantei esses quilos hoje. Eu os levantei todos os dias em que ninguém estava olhando. E você pense, como são seus tijolos? O que você faz ao acordar? Deixa o celular de lado e bebe água? Ou a primeira coisa que você faz é verificar as redes sociais? Faz 10 flexões ou fica mais meia hora na cama? Lê uma página daquele livro ou liga o Netflix sem pensar. Esses pequenos gestos parecem nada. Até que você olha a sua parede e vê para onde eles apontam. E cuidado, basta um tijolo torto para que tudo comece a desmoronar. Então, você quer que seus hábitos falem bem de você e mostrem os resultados sem que você precise explicá-los? Primeiro, escolha um hábito tão pequeno que mesmo em seu pior dia você consiga mantê-lo. Pergunte a si mesmo: posso fazer isso com sono? Posso fazer isso se estiver de mau humor? Pode ser beber 2 copos de água ao acordar, alongar-se por 5 minutos, escrever uma frase de gratidão em um caderno. O importante é que seja tão fácil que você não tenha desculpa. Depois, marque-o em um calendário. Cada vez que você o cumprir, coloque uma grande cruz vermelha naquele dia. Você verá como essa parede de cruzes começa a se tornar sua melhor motivação. É como ver tijolos alinhados um após o outro. Por último, a cada mês, adicione um hábito igualmente pequeno. Não tente reformar a casa inteira em um único dia. Construa pouco a pouco. Como dizia aquele homem da academia, não se trata do que você levanta hoje, mas do que você levantou todos os dias em que ninguém te via. Lembre-se do que James Clear diz: cada ação é um voto para a pessoa que você quer ser. Então, me conte nos comentários qual será o primeiro tijolo que você vai colocar. Escreva hoje e começo a construir minha parede, porque no final, os resultados não são anunciados, são mostrados. E sempre começam com um único tijolo. 10. Pense a longo prazo. A paciência do cultivador estoico meu, amigos. Queremos tudo agora. Queremos que as coisas funcionem hoje, que se notem amanhã, que deem frutos depois de amanhã. Mas a vida não funciona assim. Vou te contar algo que vi com meus próprios olhos. No Milbero, há uma padeira que todos conhecem. No início, ela assava em sua casa, vendendo para vizinhos e amigos. Todas as madrugadas, você a via com farinha no rosto, abrindo as persianas quando muitos ainda dormiam. As pessoas não entendiam por que ela se levantava às 5 da manhã para amassar se já tinha um emprego de escritório. Durante anos ela ganhava o suficiente, reinvestia cada euro e aguentava comentários como: para que você se complica? Mas ela continuava. 5 anos depois, abriu sua primeira padaria. Hoje tem 3.
E quando alguém lhe pergunta por que ela não desistiu, ela responde sorrindo: eu sabia que isso não era para amanhã, era para sempre. E agora eu te pergunto, quantas vezes você economiza um pouco e assim que pode gasta? Tudo porque é só dinheiro? Quantas vezes você começa um curso e o abandona porque, afinal, nem preciso dele agora? Quantas vezes você vai à academia e desiste porque não vê resultados em 2 semanas? Meu amigo, você não percebe, mas é por isso que não está conseguindo o que se propõe. Porque você só olha para o que tem na frente do nariz. Porque você quer tudo agora. Mas você sabe por que isso acontece com você, não sabe? Porque sua mente é treinada para buscar recompensas imediatas. Como explica Annie Duke em seu podcast, você falha não porque não é capaz, mas porque não sabe esperar. Porque você desiste pouco antes de o que você semeou começar a dar frutos. Ela diz claramente: o verdadeiro sucesso não é de quem faz mais, mas de quem mantém a visão e solta o que não a serve. Se você ficar preso em resultados imediatos, acaba girando em círculos e perdendo tudo. Imagine por um momento Marco, Aurélio hoje na Bolsa de Nova York, com sua toga bem vestida, cercado por telas verdes e vermelhas, telefones tacando, corretores correndo e gritando: vai, compre, rápido. E ele, com sua calma estoica, olhando os gráficos como se fossem ondas do mar enquanto alguém grita em seu ouvido: Marco, estamos perdendo milhões. E ele, impassível, responde: não me interessa o fechamento de hoje. Eu invisto para daqui a 20 anos, porque, como ele escreveu, não deixe que você não pode controlar ou impeça de fazer o que você pode fazer. E o que você pode fazer, meu amigo, é começar agora. Mesmo que as peças sejam pequenas e mesmo que ninguém te aplauda ainda. Se você quer começar a olhar além desta semana e deixar de ser escravo do imediato, escreva em uma folha onde você quer estar daqui a 5 anos. Não importa se parece absurdo, essa folha é sua bússola. Depois, dedique pelo menos 15 minutos por dia a algo que te aproxime dessa meta. Pode ser aprender, treinar, criar, economizar, o que for, mas sem esperar que amanhã já esteja pronto. E por último, quando avançar, mesmo que seja apenas 1 centímetro, celebre como quem encontra ouro, porque é isso. Cada passo conta e te lembra que você continua no caminho. A sombra da árvore não aparece no dia em que você a planta. Mas se hoje você enterrar a semente, se hoje você escolher calar as desculpas e agir com direção, cedo ou tarde, alguém se sentará sob essa sombra e te olhará pensando que foi fácil. Mas você e eu sabemos que não foi. 11. Quando você muda, tudo muda. A cascata da transformação estoica. Diga-me uma coisa: você realmente acredita que tudo de ruim que te rodeia está lá por culpa dos outros? Você realmente pensa que a cidade não tem oportunidades? Que seus amigos são todos iguais? Que sua família nunca te apoia? Ou que seu trabalho é uma condenação? E o pior, meu amigo, você ainda acredita que basta reclamar em voz baixa e prometer que na segunda-feira você começa. Não mudam porque você continua sendo o mesmo. Talvez você tenha se acostumado a pensar que, se as coisas não melhorarem por fora, não vale a pena melhorar por dentro. Mas se você pensa assim, deveria aprender com Sêneca, que deixou escrito de forma clara: não é o homem que deve se adaptar ao mundo, mas o mundo que se adapta ao homem que domina seu espírito. O estoico não fica esperando que o ambiente se transforme para ele. Ele sabe que a verdadeira mudança começa por dentro e que, quando você se transforma, seu ambiente inevitavelmente também se transforma. E se você já conhece Rishi-Ho, você já sabe perfeitamente o que quero dizer. Sério, conhecendo-o, é impossível não sorrir. Este atleta e podcaster decidiu mudar seu estilo de vida completamente.
Começou a comer de forma saudável, a treinar como um louco, a cuidar da sua mente. E não só seu corpo e sua mentalidade. Mudaram. Sua esposa começou a apoiá-lo mais, seus filhos a imitá-lo, seus amigos a respeitá-lo. E até surgiram oportunidades que ele nunca havia visto antes. Ele sempre diz, rindo, seja o exemplo que você espera encontrar. E o melhor é que não foi mágica, foi decisão. Tenho certeza de que, se você chegou até aqui, é porque já quer ver essa mudança. Porque finalmente vai se calar, focar e executar seu plano, sem mais desculpas ou promessas vazias. Então, você quer ver como seu mundo se ajusta sozinho quando você se ajusta primeiro? Primeiro, identifique uma única coisa que você não suporta em seu ambiente e pergunte a si mesmo: estou contribuindo para isso de alguma forma? Exemplo. Se você diz que no trabalho há um ambiente ruim, é você quem se cala e não propõe nada. Se você diz que seus amigos nunca te escutam, é você quem não sabe ouvir primeiro. Se você acredita que seu parceiro não te valoriza, mas você está se valorizando a si mesmo. Depois, comece a agir como se o ambiente já tivesse melhorado. Seja você quem propõe uma ideia para melhorar a equipe no escritório. Seja quem sorri primeiro no jantar com seus amigos. Seja quem eleva o nível da conversa quando tudo se torna tóxico. Você verá como suas ações começam a contagiar e o que antes parecia impossível se torna natural. E por último, tenha paciência e observe. Não se desespere se não notar resultados em um dia ou uma semana. As peças ao seu redor começam a se mover assim que você move a primeira, mas precisam de tempo para se encaixar. Mantenha-se firme e focado, mesmo em meio ao medo, à dúvida ou à solidão, porque essa disciplina será a que acabará mudando tudo ao seu redor. Não se trata de esperar que o mundo mude. Trata-se de mudar você até que o mundo não tenha outra opção, senão seguir seu ritmo. Assim saberei quem são os guerreiros de alma estoica que chegaram até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar um like no vídeo para não perder. Além disso, na caixa de descrição, deixamos alguns recursos que podem te ajudar a aprofundar ainda mais nos ensinamentos estoicos. Nosso objetivo é te oferecer todo o valor que pudermos. E se em algum momento você sentir de nos apoiar para que continuemos criando este conteúdo, no comentário fixado você verá como pode fazê-lo. Agora, te convido a explorar nossa lista de reprodução que você encontrará na tela. Ela foi pensada para te ajudar a enfrentar a vida com maior sabedoria e confiança. Clique e sigamos avançando juntos. Até a próxima conversa. Cuide-se e continue abraçando seu estoico interior. Mantenha-se estoico.